Bem, continuando aqui então, na página 67, estudo da língua. Ponto de interrogação. Você percebeu que a maioria das frases de um entrevistador termina com ponto de interrogação. Você já estudou o sinal, esse sinalzinho aqui, ó, se chama ponto de interrogação. Ele é usado para indicar o fim de uma pergunta. Vamos usar esse sinal de pontuação? É uma pergunta, tá vendo que nós usamos sempre o ponto de interrogação no final de uma pergunta. Muito bem. Atividade. Crie perguntas para as seguintes respostas. A. Cláudio Fragata é um escritor. Que pergunta eu poderia fazer, usando o ponto de interrogação no final, para obter essa resposta? Então, nós temos dois exemplos aqui. Quem é Cláudio Fragata? Ou então, o que faz Cláudio Fragata? São duas perguntas que eu posso utilizar para responder a pergunta. Cláudio Fragata é um escritor, ok? Agora a letra B. Cláudio Fragata nasceu em Marília. Então, qual pergunta eu posso fazer? Onde Cláudio Fragata nasceu? É uma pergunta para que eu possa fazer para obter esta resposta. Letra C. Cláudio Fragata começou a escrever histórias quando tinha 7 anos. Olha a pergunta. Quando Cláudio Fragata começou a escrever histórias? Aí eu posso obter melhor essa resposta através dessa perguntinha. E a letra D. O maior passatempo de Cláudio Fragata era brincar com brinquedos. Então, pergunta. Qual era o maior passatempo de Cláudio Fragata? Aí sim eu consigo fazer a pergunta e obter esta resposta. Muito bem. Vamos lá para a página 68 agora, turminha? Palavras com tio, M ou N em final de sílaba. Você já estudou. O tio é usado sobre as vogais A e O, para indicar que o som representado por elas é nasal, sai do nariz. Por exemplo, limão, pode ver que sai do nariz. Limões, né? Ele é nasalado, ele sai diretamente do nariz. As palavras MN, depois da vogal, em final de sílaba, alteram o som das vogais. Por exemplo, ata fica anta, sabe fica sambi, baba fica bamba. Então, muda também a sonoridade, né? O M depois da vogal e em final de sílaba é usado antes das vogais P e B, não se esqueça. E o N depois é usado em qualquer, depois de vogal, em final da sílaba é usado antes de qualquer consoante, menos M, P e B, tá? Então, agora nós temos aqui a primeira atividade, número 1, da página 68. Contorne as palavras com tio que aparecem nesse trecho da entrevista com Cláudio Fragata. É muito difícil para um pai escolher um filho favorito, não é? Tem algumas obras pelas quais tem um carinho especial. Tem um livro meu que se chama João Joãozinho Joãozito, que também foi finalista do Jabuti, ganhou um selo de cátedra de leitura da Unesco, Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, na sigla em inglês. Tenho um carinho muito grande por ele. Então, esse trecho do livro, nós temos as palavras que estão com tio e vocês vão procurá-las e circulá-las com lápis de escrever ou de cor. A palavra João, Joãozinho, Joãozito, Organização, Nações e Educação. São todas essas palavras que nós podemos encontrar aqui, que estão realmente com o tio em cima da vogal A ou O, dando assim o som anasalado do nariz, nasal, tá bom? Agora vamos lá para a página 69, nós temos o exercício 2, que diz assim: escreva 4 palavras que rimam com João, que tem a mesma terminação. Eu coloquei 4 exemplos aqui. João, botão, fogão, portão ou caminhão. Se vocês quiserem escolher outras, fique à vontade, tá? Eu coloquei esses exemplos que vocês podem estar utilizando também. Aí nós temos o exercício 3. O exercício 3 diz assim: acrescente M ou N após a vogal em destaque. Então, temos a palavra cota. Cota. Depois da vogal O, nós temos que acrescentar o M ou N. Então, eu tenho que olhar se a próxima consoante é P e B. Não é P e B, então eu uso N. Vai ficar cota, vai virar conta. Aí, manta, mesma coisa. Depois da vogal A, vou acrescentar M ou N. Só que eu tenho que olhar a consoante a seguir. Não é P nem B, então eu uso N também, vai ficar manta. Mundo, mesma coisa, depois da vogal U, eu vou usar o M ou N. Olho a consoante é D, não é P nem B, eu uso N, vai ficar mundo. Bomba, mesma coisa, tenho O, vou acrescentar M ou N. Tenho que olhar a consoante, é B. Então, antes do B ou do P, eu uso M, vai ficar bomba. Só seguir a regrinha que vocês não vão errar, tá?
Sombra. Nós temos a vogal O. Depois da vogal O, nós vamos colocar M ou N. Olho aqui, a consoante é B. Antes de P e B, eu uso M. Vai ficar sombra. Para não errar, seguir a regrinha para poder saber se eu uso M ou N. Palavra nuca. Depois do nu, vou usar M ou N. Olho aqui, a consoante é C. Não é P nem B. Eu posso usar N. Vai ficar nunca. E aqui, tapa. Eu vou acrescentar M ou N depois da vogal A. Só que eu olho aqui, a consoante é P. Então, antes de P e B, eu uso M. Vai ficar tampa. Você vai completar aí seguindo a regrinha corretamente, tá bom? E no número 4, exercício 4, diz assim: copie as palavras acrescentando tio à vogal A. Então, todas terminam com A. Nós vamos acrescentar o tio no final, mudando assim o som das palavras. Então, letra A, espia. Eu vou colocar o A e o tio, vai ficar espiã. Crista. Eu vou colocar o A e o tio, vai ficar cristã. A C, diva. Eu vou colocar o A e o tio, vai ficar divã. O D, gala. Vou colocar o tio, vai ficar galã. A E, manha. Vou colocar o A e o tio, vai ficar manhã. E a última, que é a F, cirurgia. Eu vou colocar o A e o tio no final, vai ficar cirurgiã. Mudou totalmente o som acrescentando o tio, né, pessoal? Aqui embaixo nós temos o Venha Conhecer, 2 livros, tá? A Fabulosa Máquina de Amigos, de Nick Bland, e Sem Pé Nem Cabeça, de Elia José. São 2 super livros bem bacanas que vocês podem estar, se puderem, quiserem, adquirindo, tá bom? Já já eu volto para a lição de casa.